Muito boa noite. Estamos iniciando mais uma edição do Roda de Entrevista, o atrativo das terças-feiras, 10 da noite, aqui na TV Brasil Central. Esta é a edição 591 do programa, que está a caminho de completar 12 anos no ar aqui na TV Brasil Central. Estreamos em 2002 e estamos aqui até hoje procurando fazer o melhor do jornalismo. Nesta noite, nós temos a participação conosco aqui de uma figura ímpar. É o padre Júnior Periquito, muito conhecido não apenas pelo ofício do sacerdote dedicado que é, mas também pela sua fama de cantor e dos bons, cantor sertanejo dos bons, compositor. Vai contar um pouco dessa história e no final do programa vai inclusive dar uma palhinha aqui, vai mostrar um pouco da sua arte. Estamos ainda neste estúdio de improviso aqui, é uma situação ainda provisória, porque estamos num processo de preparação do estúdio aqui para a área de digitalização da nossa TBC. Enquanto isso, vamos no improviso, porém, buscando a mesma qualidade. Me acompanham neste programa hoje os companheiros, o Diego Azevedo, que é companheiro aqui da TBC, muito entendido na matéria, então ele que vai, na verdade, vai ancorar esse programa aqui, e outro especialista também, que é o Ronaldo Félix, da PUC TV, que inclusive, dentre outras experiências, participou da Jornada Mundial da Juventude do ano passado. Vão me ajudar muito, com certeza. Apresento quem, na pia batismal, chama-se Valdivino Borges Júnior, que ninguém sabe quem é. Mas quando fala no padre Júnior Periquito, está ele aqui. Boa noite, padre. Boa noite, Reinaldo. Boa noite a todos que nos acompanham aqui no seu programa. O que é mais importante na sua vida hoje, o sacerdócio ou a música? O sacerdócio. E essa vocação veio de quando, Júnior Periquito? A vocação ao sacerdócio, ela me acompanha já há mais de 20 anos. Eu senti pela primeira vez o chamado para ser padre, eu tinha em torno de 11 anos de idade, quando eu estive presente numa ordenação de um outro padre, no ano de 1991, na cidade de Formoso, Goiás. Tem algum outro padre na sua família? Não, ainda não. Não? Eu tenho um primo que está estudando agora para padre. E você, como me está colocado aqui no script do programa, você é literalmente um homem da roça. Já foi de tudo? Já, eu sou nascido e criado na fazenda, tirei muito leite, capinei muita roça, rocei pasto, campeei gado, montava cavalo. Desde menino, 6, 7 anos, a gente já fazia esses ofícios com as criações, né? E depois, assim por diante, de acordo com a necessidade do meu pai, né, e da minha mãe, que até hoje moram na fazenda. Mas a gente percebe o seguinte, é uma vocação tão nova, você com 32 anos, já padre, já há 5 anos que você é padre. Quer dizer, foi de muita aplicação, porque numa estrutura aquém, no sentido da educação, porque foi no interior, no leito da terra, na fazenda, mas se conseguiu, se formou, quer dizer, tão novo, né? Então foi dedicação nos dois sentidos, no filho dedicado lá no leito da terra, na música e na vocação religiosa. Faz parte da estrutura familiar um pouco da nossa época, né? Sua família é religiosa? Muito religiosa, a gente rezava terço todo dia em casa, né? A família reunida. Naquela época tinha só lamparina e lampião, não tinha muita atração à noite, né? Então, não tinha televisão ainda, né? O serviço, a diversão nossa era rezar o terço e escutar os casos do meu pai de onça, de coelho, essas coisas que ele contava, né, quando a gente era criança. Diego. Boa noite, padre. Boa noite. Essa forma de evangelizar, né, diferente, né, por meio da música sertaneja, né, ela já veio lá no seminário quando você começou a estudar ou foi depois de padre? Então, a música como evangelização, ela surgiu na minha vida simultaneamente com o meu sacerdócio. Antes, durante o seminário, eu sempre fui sertanejo, assim, o meu jeito de ser, que faz parte da minha raiz, da minha família, mas não tinha eu não alcançava as pessoas por esse viés. Eu sempre levava a evangelização no sentido comum que a igreja faz, que também é muito eficiente, mas não tinha ainda enveredado por esse lado sertanejo, que ainda atualmente é um campo a ser explorado, né? Então isso surgiu depois, eu estava com 20 dias de padre. E como que foi a aceitação assim dos seus superiores, né?
Então, sempre foi muito boa a aceitação que o meu bispo teve, Dom Messias, que é o bispo da Diocese de Uruaçu, a qual eu pertenço. Ele me ordenou padre e sempre me apoiou nesse trabalho, me ajudando também a corrigir aquilo que não estava de acordo com a liturgia da igreja, me ajudando a melhorar as chamadas missas para a cultura sertaneja, que a gente tirou tudo aquilo que não está de acordo com a liturgia que a CNBB nos pede. Então hoje a gente faz a missa, já não tem nenhuma paródia, a gente compõe letra e música litúrgicas para a missa, a gente faz um trabalho de evangelização mantendo o rito todo da missa sem tirar nada. Então essa evangelização através da missa para a cultura sertaneja e da música sertaneja, eu tenho o apoio total do meu bispo, que é o Dom Messias. Padre, e por que, né, levar isso para a sua evangelização? Né, esse estilo sertanejo, o que o senhor viu ali que seria importante agregar isso à sua forma de evangelizar? Uma das coisas que eu achei mais interessante, que precisava alguém tomar cabo nesse trabalho, é justamente a falta de padres e de missionários, de pessoas que alcançassem esse público, né? Então, indo a festas de peão, a momentos de romarias, a gente sempre observava que ficava faltando alguma coisa no sentido religioso, que se adequasse à cultura daquelas pessoas, né? E então a música, a rima, a poesia, né, os versos levados com um conteúdo de fé, eles têm uma aceitação muito grande daquelas pessoas que estão ouvindo. E por outro lado, isso descansa, né, aqueles que buscam, né, de forma sequiosa encontrar-se com algo que preenche o vazio do coração. Então a poesia e a música, elas caminham juntos com o sertanejo. Uma vez que o senhor começou a fazer isso, houve resistência a algum lado da igreja ou de alguns fiéis que foram contra esse seu modo diferente? Sempre tem alguém que critica, mas na verdade a gente não pode olhar isso como algo negativo, porque a crítica e outros pontos de vista sempre enriquecem a nossa qualificação. Porque às vezes as pessoas veem algo que a gente não consegue ver. Se a gente observar toda a crítica como algo que nos destrói, a gente nunca vai crescer, porque a crítica tem a função de nos melhorar, né? Então, sempre teve e tem alguém que ainda não aceita ou não concorda, mas isso aí também as seria pessoas... por falta de entender um pouco o que seria? Por falta de conhecimento, talvez por criar pré-conceitos, né, a respeito desse tipo de trabalho. E então não apoiam o nosso... O senhor acredita que a igreja tem que usar mais meios, lugares diferentes, mais para alcançar as pessoas mesmo? Como hoje em dia você tem um padre que parece que é DJ já, né? E aí você vai vendo a igreja se infiltrando em diversos âmbitos que por anos e anos não entrava. Com certeza, nós estamos vendo aí o Papa Francisco clamando aos padres, aos religiosos e ao povo cristão em geral, que saiam de suas casas, de suas igrejas, até as periferias, até onde as pessoas estão, para levar a mensagem do Evangelho, que é uma mensagem alegre, uma mensagem de ânimo, de fortalecimento, de renovação. Então, certamente a igreja tem ouvido a voz do Espírito Santo, que fala através dos seus membros. Qual que é o público que mais se identifica com a missa sertaneja? Então, tem dois públicos, as crianças e os senhores e senhoras, são os que mais gostam, mas os jovens não ficam atrás. Onde fala que tem uma cavalgada, que tem uma missa para a cultura sertaneja, que tem o berrante do Padre Periquito, que tem as modas e as rimas, os jovens também sempre nos acompanham. Agora, falando aqui em resistência, o tema levantado ali pelo Ronaldo, eu quero crer que nessa trajetória sua você deve ter tido muita resistência em fazer um modelo de celebração diferenciada daqueles padrões mais ortodoxos, que a igreja ainda é conservadora. Como é que foi que você conseguiu vencer essa resistência? Isso ainda a gente tem. Há algumas dioceses, ainda, inclusive em Goiás, que não aceitam a minha celebração nas suas
circunscrições geográficas, né? Mas eu respeito isso e por isso não faço as minhas celebrações nessas ditas dioceses, né? Que não convém a gente ficar mencionando. Mas a maioria, inclusive a Diocese de Anápolis, que é tida como uma diocese que traz uma característica bem tradicional, eu tenho feito lá por ano em torno de 10 missas para a cultura sertaneja. Fiz show este mês lá no Carnaval, em Anápolis, no Carnaval com Maria, um evento de evangelização. Então são espaços que a gente tem que desbravar e que certamente vamos encontrar barreiras, né? Mas com delicadeza, com obediência, né? Sempre em parceria com o meu bispo, que ele sempre me dá uma carta de apoio, dizendo: eu estou enviando o Padre Júnior Periquito como missionário que resgata a cultura sertaneja e que leva os valores da fé. Então, com essa carta, com o apoio do bispo, que para mim representa o apoio da igreja, né, e que portanto é o apoio também do Papa, já que eles são colegiados, né, no seu consenso. Então isso me fortalece no meu trabalho, me dá uma base onde eu me ancoro. E com a arquidiocese, o seu relacionamento é com a assim arquidiocese também? de Goiânia também, aqui já tenho feito várias celebrações, várias missas e eventos. Graças a Deus temos tido abertura aqui também na arquidiocese de Goiânia, na arquidiocese de Brasília. Padre Júnior, uma vez que o mundo sertanejo secular vem mudado muito, né, vai perdendo um pouco as suas raízes caipiras, passa por um lado mais baladeiro, mais de farra, é isso que nós vemos hoje no sertanejo universitário, né? As músicas falam de bebida, falam de farra, de mulheres. Qual o limite, então, do padre sertanejo, né? Até onde ali ele vai e para manter mesmo essa raiz? Então, a gente, ao mesmo tempo que precisa enveredar nessa cultura nova, para alcançar também os jovens, e para isso a gente precisa ousar um pouco, às vezes você tem que se misturar com eles, ir até o ambiente em que eles estão, sem, é claro, copiar suas atitudes, né? Nós não podemos imitar os jovens lá nas festas, fazer o que eles fazem, mas eu posso ir numa festa de peão, numa cavalgada, né, num evento sertanejo normal, num show, e ali a partir da minha presença e talvez até uma participação, uma bênção na abertura desse show, ou numa abertura de um rodeio, ou de uma cavalgada, que certamente estão todos esses eventos marcados por essa modernidade que você fala, né, dos jovens, do sertanejo universitário, ou também da bebida, etc., da diversão e da farra. Também a gente precisa crer que é nesse espaço que Deus também precisa entrar. O Padre Júnior Periquito, nós vamos agora para o nosso primeiro bloco comercial, a gente volta já já. Estamos conversando com o Padre Júnior Periquito.